Olá, pessoal. Vamos para a segunda parte da aula de ciências do oitavo ano A, B e C, com a professora Rosana Patrícia, do Colégio Seduca. Nós vamos falar hoje sobre o grupo sanguíneo, especificamente o sistema BO. Porque assim, em 1900, o imunopatologista austríaco Karl Landsteiner, através de seus estudos, ele descobriu a compatibilidade sanguínea, ou seja, ele descobriu por que alguns anos atrás pessoas estavam morrendo após a transfusão de sangue. Que vocês sabem hoje que tem que ter todo um critério para poder você doar e também para você receber o sangue. Nós sabemos hoje que tem as variáveis como tipo de sangue, AB ou O, se é positivo, se é negativo, certo? Só que naquela época não tinha. Então, a partir de 1900, com o estudo do austríaco Karl Landsteiner, foi possível saber sobre isso, se a pessoa, quem que pode receber e quem que pode doar. Daí surgiu a incompatibilidade sanguínea, que é quando o sangue do receptor não é compatível com o sangue do doador. Isso pode estar relacionado às variáveis, né, que é do sistema BO, e o seu RH, se é positivo ou negativo. Através do estudo dele, também foi possível saber quem pode e quem não pode, quem pode receber, ou seja, a compatibilidade. Então, nós temos a incompatibilidade sanguínea, que é quando dá erro na transfusão, dá algum problema ao paciente, e a compatibilidade sanguínea, certo? Que é quando o paciente está 100% para receber o sangue do seu doador. Caso ocorra uma incompatibilidade sanguínea entre o doador e o receptor, o sangue do receptor ele vai se aglutinar, podendo levar o indivíduo à morte. Aglutinar é quando ocorre a união das duas proteínas presentes no nosso sangue, que a gente vai ver daqui a pouco, que são o antígeno, que está presente nas hemácias, e o anticorpo presente no plasma. Então, quando o receptor ele recebe um sangue incompatível ao dele, essas duas proteínas elas vão se unir formando um coágulo. E esse coágulo vai dificultar o fluxo sanguíneo, levando o indivíduo à morte caso não seja feita a filtragem desse sangue. Vamos lá. Sistema BO. O sistema BO está relacionado à presença ou ausência de dois tipos de proteína. O antígeno, que vocês podem também chamar de aglutinogênio, presente na superfície das hemácias, e os anticorpos, conhecido também como aglutinina, presentes no plasma. Esse sistema é representado pelas letras A, B, O e AB, que são os tipos de sangue que nós conhecemos, cada um com seus respectivos antígenos, exceto o tipo O, que não tem antígeno nenhum, há apenas os anticorpos anti-A e anti-B, e o tipo AB, que não tem anticorpos anti-A e anti-B. Nesse caso aí, o O, ele passa a ser, de acordo com essas características, ele passa a ser o doador universal, especificamente o O positivo, o O negativo, que nós vamos ver nessa aula o porquê. E o AB, ele é considerado o receptor universal, devido a essas características dele também. Vocês estão vendo aí, nesse quadro comparativo do sistema BO, as hemácias de cada grupo, como elas se comportam, se tem ou não tem anticorpos, e o antígeno, se tem ou não tem também, e se tem qual tipo de antígeno. Então, vamos por parte. No grupo O, nós temos aí na hemácia dele, na superfície das hemácias, o antígeno A. E temos também o anticorpo anti-B. O que quer dizer isso? A pessoa do tipo A, ela só pode receber sangue do tipo A ou do tipo O. Se ela receber sangue do tipo B, por exemplo, ou AB, ela vai ocorrer uma aglutinação no sangue dela. Então, ela não pode receber sangue do tipo B do AB, só dela mesma e do grupo O. O grupo B, vocês estão vendo aí nas hemácias, antígeno B na sua superfície. E no plasma, anticorpo A, que reage contra o antígeno A.
Então, as pessoas do grupo B, ela só pode receber sangue dela mesma e do grupo O. Se ela receber sangue do tipo A, vai ocorrer aglutinação. Grupo AB. No grupo AB, as hemácias possuem antígenos A e B em sua superfície e não há anticorpos no plasma. Então, as pessoas do grupo AB, elas são consideradas receptoras universais, certo? Ela pode receber de qualquer tipo de sangue. E as pessoas do grupo O, vocês podem observar nas imagens que não tem antígeno nenhum, certo? Mas elas têm anticorpos, anti-A e anti-B. Então, as pessoas do grupo O, elas são consideradas doadoras universais, especificamente o tipo O negativo. Então, as pessoas do grupo AB são consideradas receptoras universais e as pessoas do grupo O são consideradas doadoras universais. Nesse slide, vocês estão vendo aí doador versus receptor sem o fator RH, que é o fator, que é um tipo de antígeno que pode vir ou não no sangue da pessoa. Aí nós vamos ver daqui a pouco. Quando tem o fator RH, a pessoa é do tipo positivo, e quando não tem, é do tipo negativo. Nesse quadro comparativo aí em azul, vocês estão vendo o grupo sanguíneo. No meio, quem pode receber e para quem ele pode doar, certo? Logo abaixo, no lado direito, é um esquema onde ele aponta as setinhas. Então, assim, o AB, que é o primeiro aí, essa seta em cima dele significa que ele só pode receber o que ele só pode doar para ele mesmo. Em compensação, ele pode receber dos 3 tipos. Tá vendo a setinha virada para ele aí? Então, o A doa para ele, o O doa para ele e o B doa para ele. O grupo A, que tá aí no seu lado esquerdo, ele tem a setinha também, ou seja, ele recebe dele mesmo e do O apenas. Já o grupo O, que tá embaixo, ele recebe dele mesmo apenas e doa para todos. E o B recebe dele mesmo e do O. Então, a partir desse esquema e do quadro, você dá para ter uma ideia de quem recebe sangue de quem para quem doar. Então, o grupo O recebe dele mesmo e doa para A, B, AB e para ele mesmo. O grupo A, ele só vai receber sangue do O e do A e doa para A e a B. O grupo B recebe sangue de O e de B e doa para A e a B. E o grupo AB recebe sangue de todo mundo, mas só doa para ele mesmo, para o grupo AB. Então, a partir daí, você dá para ver quem é doador e quem é o receptor universal. Aqui, nós estamos vendo o doador versus receptor com o fator RH, que eu já tinha citado. Então, assim, o fator RH, ele é importante porque nós temos aí o antígeno, né? Preciso ficar atento para o fator RH, que é o antígeno, descoberto também pelo Carl Landsteiner. Esse antígeno está presente na membrana plasmática das hemácias. Então, pessoas que apresentam o antígeno RH são consideradas positivas. Então, você é tipo O positivo, AB positivo, B positivo. E as que não são, e que as não têm o RH, o fator RH, elas são consideradas negativo. Ou seja, O negativo, A negativo, AB negativo e B negativo. Então, nesse quadro aqui, nós temos aí o A positivo, ele só pode doar para A e AB positivo e receber tanto o negativo quanto o positivo do A e do O. O A negativo, digamos assim que ele seja um sangue limpo, né? Que ele não tem o antígeno. Então, ele pode doar para todos os tipos A e B positivo e negativo e receber só do negativo. O que quer dizer isso? Que pessoas do tipo positivo, ela pode doar para positivo e negativo. Ou pode doar só para positivo e receber do negativo também. Além do positivo, ela vai receber do negativo. Já as pessoas que têm o fator RH negativo, ou seja, não tem um antígeno presente no seu sangue,
ela pode doar para positivo e negativo, só que ela só pode receber do negativo. Se a pessoa receber o sangue, se a pessoa receber o sangue do doador, por exemplo, eu sou negativo, né? Meu sangue é O negativo. Aí não tem no banco de sangue o sangue O negativo para mim. Aí eles vão utilizar o O positivo. Na primeira transfusão, meu sangue vai passar a produzir o anticorpo, certo? Então, meu sangue passará a produzir o anticorpo RH. Daí, quando eu receber sangue novamente, o RH positivo, com RH positivo, os anticorpos que meu sangue processou ali, vai gerar uma reação. Então, eu vou ter problemas com isso. Então, se você é negativo, você só pode receber do negativo. Se você for positivo, você pode receber do positivo e do negativo. Mas caso haja uma emergência, você sendo negativo, você receber sangue de uma pessoa positivo, seu corpo, né, seu sangue vai reagir novamente, vai reagir negativamente a uma próxima transfusão, certo? Ou seja, você nunca mais vai poder receber sangue só negativo, certo? Então vai ter reações. Resumindo, então assim, no plasma não há anticorpos RH, entretanto, esses anticorpos podem ser formados se houver exposição ao antígeno RH. Então, a pessoa com RH negativo, se ela receber o sangue do doador positivo, passará a produzir anti-RH. Daí, quando essa pessoa receber sangue novamente, RH positivo, os anticorpos reagirão contra o sangue do doador, gerando uma reação ao paciente. Então, o que eu quero que vocês não esqueçam é que positivo recebe de positivo e negativo e só doa para positivo, e negativo doa para positivo e negativo, mas só pode receber do negativo. Saindo da parte do sistema BO, temos aí a circulação linfática, que é também de suma importância para o nosso organismo, já que está relacionado à nossa imunidade. Então, como ocorre essa circulação? Ocorre quando o líquido intercelular sai dos espaços intercelulares, ou seja, encontrados no tecido, retorna ao sangue por meio de vasos, passando a se chamar de linfa. Então, esse líquido passa a ser chamado de linfa. O sistema linfático ele é responsável por devolver a linfa ao sangue, absorver gorduras e algumas vitaminas no intestino e participar da defesa do corpo humano. Nós temos aqui alguns órgãos e estruturas que compõem essa linfa, certo? O sistema linfático. Nós temos aí o timo, que é um órgão localizado na região do tórax, está relacionado com a produção e a maturação de alguns anticorpos, que são células de defesa. Temos aí o baço, que está localizado na lateral do tórax, abaixo do diafragma. Auxilia na defesa do corpo, filtrando o sangue e eliminando o micro-organismo. Os vasos linfáticos, que retira o líquido intracelular e devolve para o sangue. Temos também aí tonsilas, que são linfônodos, localizados na região do nariz, boca e da faringe. Elas filtram a linfa e pode ter micro-organismo. E os linfônodos, que são órgãos distribuídos ao longo dos vasos linfáticos, são mais abundantes nas regiões do pescoço, axilas e virilhas. Por isso que às vezes quando está com alguma infecção, você vê uma íngua, que pode aparecer na região do pescoço ou na virilha e nas axilas devido à inflamação dos linfônodos. E a principal função é eliminar os micro-organismos filtrados pela linfa. Vocês podem observar a imagem direitinho do esquema desses órgãos na página 272 do livro de vocês. A circulação da linfa ocorre da seguinte forma. Ela é produzida
no caso, quando o líquido intersticial entra nos capilares. Aí, esse líquido dos capilares, a linfa vai para os vasos linfáticos maiores, percorrendo eles. E depois, durante esse percurso, ela é filtrada ao passar pelos linfônodos. Nós temos aí a defesa do corpo humano. Estamos diariamente expostos a substância e micro-organismos que podem nos causar doenças. Sendo assim, nosso sistema de defesa precisa estar sempre saudável. Nós temos aí a primeira linha de defesa, que é barreiras e reflexos, certo? Que temos aí a lágrima, tecido da pele, o espirro, o suco gástrico, porque as barreiras de defesa, que é barreira e reflexo, está relacionado aí ao suco, a barreira química, o suco gástrico, a saliva, lágrimas, secreções nasais, barreira mecânica, a epiderme, mucosa, pelos e cílios, e reflexos, que são vômitos, espirros e tosses. Na segunda linha de defesa, nós temos aí a célula de defesa. Ela é formada por células que realizam fagocitose e que estão espalhadas pelo corpo. E nós temos aí a terceira linha de defesa, que são células e proteínas, especializada contra determinados vírus, micro-organismos e algumas substâncias. Elas são capazes de reconhecer os agentes estranhos e agir diretamente sobre eles. Então, nós temos aí os anticorpos, que são células de defesa do nosso organismo. A vacina e o soro. Algumas pessoas têm curiosidade para saber sobre a vacina e sobre o soro. Na verdade, a vacina, ela já é preparada a partir de antígenos de micro-organismo, de vírus ou de toxinas produzidas por bactérias. Então, a vacina é um exemplo de imunidade ativa artificial adquirida, que é preparada a partir de antígenos, né, de micro-organismo. E aí, o que acontece? Ao ser inoculada, a vacina estimula a imunidade do corpo, que passará a formar anticorpos específicos. Então, se você é vacinado, por exemplo, contra a gripe, aí se você entrar em contato com o vírus da gripe, você sendo vacinado, vai criar uma imunidade no seu corpo para combater o vírus. Então, ele não vai conseguir atingir sua célula, porque você já vai estar imune. Algumas vacinas, cada vacina tem um período certo de imunidade. Aí você tem que fazer... Tem vacinas que tem que tomar a segunda dose, a terceira dose, e outras você passa anos para tomar novamente, certo? Já o soro é uma imunidade passiva adquirida artificialmente. Então, é um tipo de imunidade que, assim, quando a pessoa tem um acidente com um animal venenoso, ou seja, é picado por uma cobra, por exemplo, precisa receber aquele soro imediato. E naquele soro contém anticorpos contra aquele veneno daquela cobra, entendeu? Então, assim, você não vai tomar, por exemplo, uma vacina para evitar a reação da picada da cobra. Não tem. Então, você vai tomar o soro, que é uma forma de combater imediatamente aquela reação de forma específica. Então, o soro você não pode tomar antes. Não é uma forma de prevenção. Então, a vacina é a forma de prevenção. O soro não. O soro vai combater naquele exato momento. Então, a pessoa for picada pela cobra, ela vai se dirigir ao posto, vai falar o que aconteceu e vai tomar o soro com o antígeno, né, ali dentro, para poder combater a reação do veneno daquela cobra, certo? Então, pessoal, mais uma vez, né, lembrando a vocês da importância da higienização. Se cuidem, evite sair de casa, use máscara, caso seja uma emergência, vocês precisem sair. Na volta, utilizar o álcool gel, que é para a segurança de todos, certo? Temos aí atividade no livro que vocês vão fazer. As páginas estão aí destacadas direitinho, façam, que na próxima aula eu vou entrar com a correção, certo? Abraço, até mais.